Então eu vou ler aqui no meu esboço e vocês acompanham pela descrição do vídeo. Próximo a uma boia, a profundidade de um lago com coordenadas x, y é dado por, e aqui ele me dá a função que eu vou já reescrevê-la aqui. Z é igual a 200 mais 0,02 x ao quadrado menos 0,001 y ao cubo. Então essa é a função que está me dando a profundidade do lago, onde x, y e z são medidos em metros. Um pescador que está em um pequeno barco parte do ponto 80-60 em direção à boia, que está localizada no ponto 00. A água sobre o barco está ficando mais profunda ou mais rasa quando ele começa a se mover? Explique apresentando a taxa de variação da profundidade no ponto 60-60 na direção da boia. Então tá aí, você foi contratado por um pescador, ele quer fazer esse movimento e quer saber se vai ficar mais fundo ou mais raso. E ele vai te pagar por isso. Talvez ele não pague agora, mas um dia, quando o SESC estiver formado, ele vai lhe pagar para fazer essa mesma conta. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso x, o nosso y, e a informação que a gente tem é que ele sai do ponto 80-60 indo em direção a uma boia, né, que está no ponto 00. Agora, claro, aqui é o nosso plano XY, mas acima desse plano a gente vai imaginar o lago, né? Então aqui está cheio de água, e aqui tem o nosso eixo Z dando a profundidade desse lago, e nós estamos olhando de cima, né? Aqui são os nossos olhos, observando. Então o barquinho dele, na verdade, vai estar aqui, por exemplo, né? E ele vai navegar daqui até o ponto 00, seguindo essa trajetória, né, indicada por um vetor. Para mim é sempre mais fácil, é sempre melhor, eu recomendar você trabalhar no plano, porque serão onde os dados serão colocados. Mas você abstrai, porque sobre esse plano existe o lago. Ok? Essa é a situação real. Mas a gente trabalha aqui. Bom, ele vai seguir a direção desse vetor, que sai do barquinho em direção à boia, e quer saber se vai ficar mais fundo ou mais raso. Ou seja, vou querer calcular a taxa de variação da minha função z na direção deste vetor aqui. Então eu preciso saber que vetor é esse, né? Aqui é o ponto P, 80-60. E aqui é o ponto 00. Então esse meu vetor aqui, que liga daqui até aqui, né, ele é o vetor PO. Ou seja, ele é O menos P. Então esse vetor, ele está sendo dado por O, 00, menos 80-60. Então esse vetor, ele está sendo dado por menos 80, menos 60. Só que eu não quero o vetor que liga o ponto onde ele está até a origem. Eu quero apenas o vetor unitário. É com o vetor unitário que eu trabalho. Então eu vou calcular o módulo desse vetor, né, jogando na calculadora. Isso daqui vai ficar 80 ao quadrado, 60 ao quadrado, tudo dentro da raiz, vai dar 100. Né? Então eu vou chamar o meu U de vetor unitário, que vai ser menos 80 menos 60 sobre 100. Então fazendo essa divisão aqui vai ficar menos 0,8 menos 0,6. Então esse é o meu vetor unitário que está apontando da direção que ele está até a boia. E eu quero saber se seguindo a direção desse vetor unitário fica mais fundo ou mais raso. Então eu vou calcular a taxa de variação da minha profundidade. Minha profundidade é dada por Z, que eu vou chamar aqui de F. Então é a minha derivada de F naquele ponto que ele está, 80-60, né? Seguindo o caminho indicado por U. Então, é essa derivada que eu procuro, a derivada direcional. E a gente já viu que a gente vai usar essa relação, que é o vetor gradiente no ponto, 80-60, que multiplica o vetor unitário, U. Então, vamos calcular aqui nosso gradiente. O gradiente de uma função, a gente já viu, né? Que é a derivada parcial em relação a x, como sendo uma coordenada, e a derivada parcial com relação a y sendo a outra coordenada. Então, vamos calcular primeiro a derivada parcial em relação a x. Vai ficar a derivada parcial em relação a x.
Calculando de maneira genérica. 200 aqui é uma constante, esse 2 vai multiplicar, vai ficar 0,04x, e a derivada parcial de f em relação a y vai ficar menos 0,003y ao quadrado. Ok? Então eu vou substituir esses valores aqui, já aplicando 80 e 60. Ok? São as derivadas parciais no ponto. Então vai ficar 0,04 vezes 60. Né? Vou usar aqui a científica. Vai ficar 0,04 vezes 60 dá 3,2 vezes 80, né? 0,4 vezes 80 dá 3,2. Né? E menos 0,003 vezes y ao quadrado, ou seja, vezes 60 ao quadrado. Vai ficar menos 0,003 vezes 60 ao quadrado, que dá menos 10,8. Então, menos 10,8. Que multiplica o vetor unitário, que a gente já viu, que é menos 0,8, menos 0,6. Agora é só fazer a conta. Vai ficar esse vezes esse, mais esse vezes esse. Que vai dar, eu já fiz essa conta aqui, vai ficar 3,92 metros. Vou só confirmar. 3,2 vezes menos 0,8, mais menos 10,8 vezes menos 6, menos 0,6, que dá isso mesmo, 3,92 metros. Ou seja, na medida em que ele vai na direção desse vetor unitário U, a profundidade aumenta. Essa derivada foi positiva. Então a profundidade está aumentando. A cada 1 metro que ele anda nessa direção do vetor unitário U, a profundidade aumenta em 3,92. Então a resposta é que aumenta 3,92 metros de profundidade a cada 1 metro que ele anda na direção de U. Ele te contratou, você fez a conta, ele vai ver na verdade que fica mesmo mais fundo e vai te pagar feliz pelo seu serviço. Ok? Então esse é o primeiro exemplo. Vamos passar para o segundo. Então, a equação que descreve a superfície de uma determinada montanha é, aí ele deu a equação, onde x, y e z estão em metros. O eixo positivo do x aponta para o leste e o eixo positivo do y para o norte. O alpinista está no ponto menos 10, 5, 850. Então, vamos colocar aqui qual é a função que está modelando essa montanha. Então, z é igual a 1.200 menos 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Ok, e aí ele me deu as coordenadas do alpinista. Né? O alpinista está com sérias dificuldades lá na montanha, ele liga para você e fala, pelo amor de Deus, me ajude. O que você pedir eu pago. Então, vamos lá. X está apontando para o leste. Y está apontando para o norte. E ele me deu as coordenadas dele lá no GPS, está marcando em menos 10 e 5. E ele está numa altura muito alta, né? Aqui vai ter um eixo Z, que a gente não vai estar indicando, e ele vai estar lá no 850. Então aqui em cima tem uma montanha, a mesma história do lago, né? Então vamos abstrair tudo isso. As coordenadas dele no nosso GPS está aqui, ó. Aqui ele está. Daí ele pede para você algumas informações. Se o alpinista se mover na direção leste, ele estará subindo ou descendo. Quer dizer, ele está perdido lá em cima, ele não sabe o que ele faz. Ele lhe pergunta, se eu me mover a leste, eu vou estar subindo ou descendo? Então essa é a letra A do nosso exercício. Bom, a primeira coisa a fazer é caçar um vetor unitário que descreva esse sentido leste, que é muito fácil. Nesse caso, é o vetor I. Né? Vetor I. Então, o vetor canônico I, que é 1 e 0. Bom, se a taxa de variação da minha função na direção desse vetor unitário for positivo, o alpinista está escalando a montanha, está subindo. Se for negativo, então ele está descendo. Então, por isso, a gente vai calcular a derivada da minha função saindo desse ponto, menos 10,5, na direção desse vetor unitário, vai ser o meu gradiente da função em menos 10,5 vezes o meu vetor unitário
Vamos calcular aqui do lado o gradiente da função, que ele vai ser útil, né? Então, o gradiente da função é a minha derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Né? Eu poderia estar colocando um z em todo mundo aqui, né? Mas abstraia também isso, estou usando f. Quem é a derivada parcial em relação a x? Aqui tudo é constante, aqui vai ser constante, vai ficar menos 6x. Então, menos 6x. Derivada parcial de f em relação a y, constante, constante, menos 4y. Menos 4y. Vou jogar esses valores aqui, já substituindo menos 10 e 5. Ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos 10 que multiplica 6, como 6 também está multiplicado com menos 1, menos com menos, mais 60. 5 que multiplica menos 4, menos 20. Né? Só apliquei os pontos no meu gradiente, que multiplica 1, 0, que é o meu vetor unitário. Menos 20 com 0, 0. 60 com 1, 60. Ou seja, para cada metro que o meu alpinista andar na direção leste, ele vai estar subindo, ele vai estar escalando 60 metros essa montanha. Então, assim, é uma montanha muito íngreme. Por isso o cara está lhe pagando quanto você pedir. Você vai pedir para ele um valor alto, porque foi difícil para você adquirir esse conhecimento. Então, vamos lá para o item D. Ele quer mais, ele gostou do seu serviço. Então, se o alpinista se mover na direção sudoeste, ele estará subindo ou descendo? Com que taxa? Quer dizer, a taxa que você deu que é 60. Né? Para cada metro ele vai 60 subindo. E nesse caso, na região sudoeste. Então, a região sudoeste está apontando para cá. Né? O sudoeste está apontando para cá. Qual o vetor unitário que vai me descrever isso daqui? Vamos pensar no oposto dele aqui. Esse vetorzinho unitário aqui. Como é que eu dou esse vetor? Vou chamar ele de A. O meu vetor U vai ser menos o vetor A. Né? Bom, o meu vetor A ele está apontando para o Nordeste. Né? Se está apontando para o Nordeste, na rosa dos ventos, ele está dividindo esse ângulo de 90 em 2 de 45. Então, ele é um cosseno de 45, seno de 45 graus. Né? Como meu vetor U é o negativo dele, então meu vetor U é menos cosseno de 45, que dá menos raiz de 2 sobre 2, menos seno de 45, que dá menos raiz de 2 sobre 2. Achei meu vetor unitário. Agora eu calcular a minha taxa de variação da minha função saindo deste ponto, percorrendo esse vetor unitário. Quanto vai ser? Vai ser positivo ou negativo? Ele vai estar subindo ou descendo? Né? Lembra o seguinte, como o vetor é um ente deslizante, tirar ele daqui e colocar ele aqui não muda nada. Porque o sentido dele é o mesmo, o módulo dele é o mesmo, ele continua sendo unitário e a direção também. Então vamos lá. A derivada de U em relação a F, seguindo o caminho, a derivada de F, seguindo o caminho de U, partindo do ponto menos 10, 5, vai ser o gradiente da função naquele ponto, menos 10, 5, que multiplica o vetor unitário U. Então, como é que isso aqui vai ficar? Isso daqui vai dar o mesmo, né? É o mesmo gradiente calculado em cima do mesmo ponto. Então, vai ser 60 menos 20, que multiplica menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar, esse 60 eu posso cortar aqui, vai ficar menos 30, raiz de 2, menos com menos, mais, o 20 também posso cortar, vai ficar mais 10 raiz de 2. Então, isso aqui tudo é igual a menos 20 raiz de 2 metros. Ou seja, se o alpinista for no sudoeste, ele vai estar descendo a montanha. Então, aqui ele sobe e aqui ele desce. Agora, o que ele quer de você é que você diga para ele o seguinte, item C, e em qual direção ele estará percorrendo um caminho plano. Pronto, então ele não quer nem subir e nem descer. Ou seja, a minha derivada, seguindo um determinado caminho U, vai ter que ser igual a zero. A pergunta é, que caminho é esse? Por isso que ele pergunta em qual direção. Ele quer saber qual é o vetor. Né? Então eu vou só apagar esse daqui. Então vai ficar o item C. Eu vou precisar
descobrir um vetor unitário U, em que a derivada naquele ponto, menos 10 e 5, multiplicado pelo gradiente naquele ponto, vezes esse vetor unitário U que eu estou procurando, seja igual a zero. Eu preciso que isso seja satisfeito. Esse camarada eu já sei quem é, né? Ele é 60 menos 20. E o meu U genérico, ele é AB, igual a zero. Então vai ficar 60 vezes A, 60 vezes A, menos 20 vezes B. É igual a zero. Posso simplificar tudo isso aqui? Posso. Simplificar por 10, simplificar por 2. Né? Então vai ficar aqui 3A menos B é igual a zero. Bom, isso daqui é um sistema, apesar de só ter uma equação, e ele cabe mais de uma solução, pelo fato dele ter apenas uma equação e duas variáveis. Então proponha um vetor, proponha uma solução. Você é o cara da vez, ele está pedindo o seu conselho. Qual caminho? Qual caminho? Qualquer caminho que ele seguir e estiver andando em plano, para ele tá bom. Então dê um caminho para o cara. Bom, eu vou propor o caminho seguinte. A valendo 1 e B valendo 3. Que vai ficar 3 menos 3, que dá 0. Pronto, satisfez minha equação. Então eu vou dizer para ele, ó, o vetor unitário, que nesse caso ainda não é unitário, é o vetor 1 e 3. Seguindo nessa direção, você vai estar andando seguramente em um plano. Eu te garanto. Agora, se eu estiver te pedindo o vetor unitário, o que tu vais fazer? Vai calcular o módulo desse cara aqui, né? Vai ficar 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai ficar 10, tudo dentro de uma raiz. E vai dizer, dessa vez meu vetor unitário vai ser V. Vai ficar U sobre o módulo de U. Então isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 10, né? 3 sobre raiz de 10. Então agora sim eu tenho um vetor unitário. Seguindo nessa direção, ele vai estar andando sobre um plano. Outras soluções é eu propor A igual a menos 1 e B igual a menos 3. Vai dar no mesmo. Tudo bem? Então, pessoal, com isso eu concluo esse tópico. É um tópico realmente muito interessante. Essas questões são questões inteligentes. A gente pode brincar realmente com elas, né? Então, muito sucesso para vocês. Até a próxima.